Pode ser? Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Henrique Pelanda, eu sou escritor e essa é a rua onde eu nasci e me criei no Capão Raso na década de 70, época em que a cidade de Curitiba começou a conquistar essa fama que ela tem de cidade moderna e de primeiro mundo, um ambiente suburbano, como vocês podem ver. E esse sou eu no colo do meu pai, ao lado da minha irmã mais velha. Estamos cercados de palmeiras jovens, cobertas de neve, que para mim representam muito bem esse cenário de subúrbio subtropical em que vivemos, né? E foi aqui que eu me tornei um leitor, nesse ambiente onde não havia livros, não havia livrarias, não havia leitura, não havia leitores, não havia nada disso, mas meus pais, por sorte, compravam todas as enciclopédias que apareciam no portão de casa. Os primeiros livros que eu li ainda tenho. E me deram uma assinatura do Círculo do Livro. Quando eu era criança, eu comecei a ler os cronistas ali, Veríssimo, Sérgio Porto, que falavam já sobre a classe média, sobre a verticalização das cidades grandes brasileiras, um tema comum aos cronistas. Eu queria ser escritor, eu não queria ser o Zico, eu queria ser o Nelson Rodrigues. E eu só percebi que era possível ser escritor em Curitiba quando eu conheci a obra do Dalton Trevisan, que escrevia em Curitiba, sobre Curitiba e para o mundo. Eu não sabia antes que todos os livros, na verdade, falam sobre Curitiba, né? E quem acabou me ajudando a formatar essa ideia foi esse cara. Meu professor de pintura e desenho, o autorretrato dele, Luiz Carlos de Andrade Lima, um cara genial. Ele morreu em 98 e ele me ensinou muita coisa. Eu ia para o ateliê dele, na rua Buenos Aires, no Batel, e ia de ônibus, de expresso, na época o expresso não era articulado, e ele falava para mim assim: aproveita o ônibus, aproveita a viagem e observa todo mundo que estiver lá. Cada traço, escolhe o passageiro que você mais gostar, o passageiro que você achar mais interessante, mais atraente, venha para a aula, para o ateliê, desenhe e senta e desenhe esse cara. E eu fazia isso, ele sentava do meu lado e falava assim: quem é esse cara depois de 2 horas de desenho? Quem é essa moça que você desenhou? Eu não sabia, mas eu inventava uma história para eles. Ele me ajudou a aprender a narrar através da observação e da imaginação. Aqui é o Bar Pasquale, do Passeio Público, o professor pintor. Um cara genial. A partir desse momento em que eu resolvi me tornar escritor, talvez eu tivesse 15, 16 anos, eu demorei 20 anos para publicar um livro. É mais ou menos na literatura um tempo comum. Eu fiz outras coisas nessa época. Aqui, sou eu, esse cara, em 92. Eu era vocalista da banda Wojciech, uma banda esquecida daqui já. Fiquei esperando, fui jornalista, fui cantor e consegui lançar um livro em 2009 só. Com 36 anos, um livro de contos chamado Macaco Ornamental. A partir disso, eu me tornei cronista, primeiro do Vida Breve e depois da Gazeta. Essa é uma aquarela do Fabiano Viana, que também foi aluno do Andrade Lima. Mostra a Praça Santos Dumont e aqui no meio eu e minha filha. A Praça Santos Dumont, que eu chamo de Pracinha do Amor, é o cenário principal, o palco principal das minhas histórias. O que são as minhas crônicas? Na verdade, basicamente é isso. Eu e minhas filhas a caminho da escola ou da escolinha, passando aqui na Saldanha Marinho, passando por essas regiões, encontrando personagens e situações que posteriormente eu vou recriar numa crônica, eu vou reinventar e criar uma cidade literária a partir disso, que não deixa de ser a nossa cidade também. E o que eu acho que é uma cidade? Uma ilustra do Bennett, O Coração, um Vaso Ruim, para uma crônica minha. A cidade é um conjunto de resistências solitárias. Hoje, principalmente. As pessoas que resistem sem saber que resistem. A especulação imobiliária, ao trânsito, a violência policial, o marketing, as promessas de sucesso, felicidade, amor, tudo. E quando eu falo em resistência, não é só isso. É esse cara aqui, o Billy, o pelicano de Curitiba. É a criatura mais deslocada da face da terra. Vocês não conhecem ele? Vão ao Passeio Público, façam uma visita ao Billy. Ele está aqui porque os pássaros são personagens fetiche da crônica brasileira desde sempre. E eles estão cada vez mais presentes na nossa vida. Por falta de opção, eles estão invadindo a cidade, cada vez mais. Esse aqui é o urubuzinho que nasceu há 2, 3 semanas do lado da janela do meu escritório, na minha casa, na Boca Maldita, Palácio Avenida ali. Esse urubu, eu acompanho há 15 anos os urubus nidificando nesse lugar. Todo ano, 2, ele tem um irmãozinho isso aqui. Eles crescem e é uma loucura. Vocês... Aqui no meu terraço, essa tiriva, na verdade, é um periquito rico. Eu entendo um pouco de passarinho. O Tijucas ao fundo, né? Essas urnas sobrepostas que a gente chama de casa, né? A cidade é isso, é convívio, adaptação, conflito, construção de relacionamentos, construção de ruínas futuras. Eu quero mostrar uma ruína importante para mim. Aqui sou eu, novamente no Capão Raso, diante de uma ruína importante. Essa é a empresa de ônibus que meu avô fundou nos anos 50 e vendeu nos anos 70, e hoje é apenas uma construção abandonada, totalmente pichada. E foi nesse lugar,
Foi desse lugar que saíram os primeiros expressos de Curitiba, nos anos 70, que eram o símbolo maior da modernidade prometida para Curitiba. Não é? Agora é isso. O pátio onde eu fui criado, ele está aí esperando uma nova reencarnação, talvez como condomínio, como shopping, como estacionamento, tudo no Capão Raso, por exemplo, está sendo vendido como em qualquer outro lugar. E esperando essas transformações antes de ter significado alguma coisa, de ter sido história. Mas nem todos vendem. Minha mãe, por exemplo, não vendeu a casa dela. Isso aqui é um trecho do jardim da minha mãe. Olha só, tem cipó, tem saracuras aqui. E ela mora no miolo de quadra, sozinha com meu pai. Não tem mais nada em volta. Eu me preocupei bastante com isso, mas ela resistiu e nos convenceu, aos filhos e aos netos, a realizar um mutirão e construir um pomar de resistência. Não só vender, não vender, mas plantar 30 árvores frutíferas num canto de jardim no meio do nada. E ela espera que esse bosque sobreviva às construções novas em volta dele, que vem por aí. Enfim, essa é a rua onde eu nasci e onde eu cresci, no Capão Raso, só que essa foto foi tirada domingo passado. As pessoas foram embora e é assim que ela está hoje. Eu acho que o mundo pode se recuperar. As crônicas são sobre isso. A crônica é sobre isso, a literatura também é sobre isso. E eu quero encerrar simplesmente mostrando aqui um retrato meu, feito pela minha filha de 6 anos. Sou eu trabalhando, e é o melhor retrato que já fizeram de mim. Eu sou muito parecido com um ponto de interrogação. E eu digo o seguinte, o que nos move, na verdade, não é a fé e nem a certeza, mas é a dúvida e as nossas esperanças. Eu acho que a literatura é isso, e o cronista tem essa função. Obrigado, beijos, abraços, bom dia. Valeu.